Olá, eu sou o Jean da Bonafide, Marketing Jurídico Digital, e hoje nós estamos aqui com convidados para lá de especiais. Daqui a alguns segundos vocês já vão conhecer cada um deles, o que eles fazem. Já adianto que são todos grandes advogados, e esse bate-papo é justamente para trazer um pouco aí de experiências práticas, quem que está ali na linha de frente, né, direto das trincheiras, sabendo ali o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, por onde começar, nessa questão da presença digital na advocacia, marketing jurídico, o que pode, o que não pode. Então, nós vamos fazer um bate-papo aí bem legal, e eu confesso que eu estou me sentindo um pouco deslocado aqui, não só por não ser o único advogado aqui do grupo, né, mas mais também por ter que estar usando aqui esse fone do Galvão Bueno, né? O meu fone me abandonou hoje de manhã e eu tive que caçar um outro aqui, mas tá valendo, né? Vocês me escutam bem, então é isso que importa aí, isso que vai ser suficiente para a gente bater esse bate-papo aqui, né? Vai assim mesmo, tá? Então já vou até sortear aí a primeira pergunta aqui, já vou lançar a bomba aí para a gente começar a bater esse papo. Pode ter opiniões que são divergentes, né? E é muito interessante que a gente tenha justamente esse amplo debate, né? Para mim funciona assim, eu já penso diferente, né? E você, advogado e advogada que nos assiste, vai poder ali ter um conteúdo bem interessante, ter ideias, né? Para justamente colocar a sua advocacia aí nos trilhos da advocacia do futuro, ok? Então, até já vou sortear aqui a doutora Ellen, né, para responder aí a primeira pergunta que eu vou lançar. Também peço por gentileza aí que cada um, quando for já se manifestar ali, já se apresente, né, para o pessoal conhecer um pouco mais sobre cada um de vocês, tá? Mas, doutora Ellen, na sua opinião, essa questão de presença digital, a gente vê para muitos mercados, né? Transformação digital, né? O hábito de consumo, né? A forma de contratar profissionais, né? A forma de comprar produtos, né? Tem mudado, né? O digital está na mão de todo mundo, né? Mas será mesmo, na sua opinião, na advocacia, será que isso é moda? É coisa mais dos jovens advogados? Será que é uma coisa que realmente faz diferença? É importante? É uma tendência? Na sua opinião, vou lançar essa bomba aí para você ficar à vontade aí e dar a sua opinião para a gente aí. Tranquilo, Jean. Vou começar então me apresentando. Eu me chamo Ellen, sou advogada empresarial e tributária. Trabalho com essas duas partes, né, o meu foco. E a parte do marketing foi a parte que me fez sair de um emprego, né? Eu fiz uma transição de carreira, eu estava trabalhando em um escritório e eu fiz essa transição em setembro. Então, no meio da pandemia, eu vi que trabalhar sozinha seria o caminho e que estava me gerando muito mais frutos do que trabalhar em um escritório fixo, né? Aí, com essa transição, eu já havia começado em janeiro a fazer posts, né? No Instagram, postagens ali, layouts bem assim, pouco chamativos, né? Coisas mais tranquilas. Aí começou meu primeiro cliente, meu segundo cliente, assessoria, conversas e tudo mais. O que eu entendi do marketing ali fazendo, né? Essa questão do digital para o advogado, é que ele é muito importante. Assim como nós compramos roupas, acessórios, tudo online, às vezes a gente vê um perfil de Instagram de algum advogado que tem algum conteúdo bacana, alguma coisa legal, e a pessoa entende, nossa, eu preciso disso também. Então, eu creio que o marketing não só é importante, é hoje uma das ferramentas de captação para nós advogados, principalmente nós que somos jovens advogados, né? Eu utilizei essa plataforma, né, tanto o Instagram, como o LinkedIn, como o Facebook, de uma forma correta, conforme o nosso código de ética, né? A profissão da advocacia, ela é muito... ainda ela é muito corporativa, né? É uma profissão muito, como que eu posso dizer, um pouco mais formal, e a gente precisa analisar tudo isso. O primeiro passo que eu tive foi nichar minha advocacia dentro do marketing. Então, dentro do marketing, eu postava apenas dentro da minha especialização, das áreas que eu trabalho. Então, as outras áreas eu não foquei. Legal, show de bola. Até se me permite um comentário, a respeito dessa questão do início, né? A gente vê muito a questão do marketing digital sendo procurada aí quando está começando o escritório, né? Por jovens advogados, mas eu confesso para vocês, tá? Lógico, não vou revelar aqui cliente nem de que cidade que é, né? Mas entra em contato conosco
pelo menos uma vez por semana, algum escritório ali que já tem ali seus 20 anos de carreira, né? E aí, geralmente, um dos filhos dos sócios, né, começa a fazer parte do escritório. E aí ali o pessoal vai percebendo ali que realmente o ritmo do escritório foi caindo ao longo do tempo, né? Mas o que será? O que está acontecendo, né? E aí há um despertar desses, talvez escritórios até já bem estabelecidos ali, né? Mas eles percebem que não tem site, não tem rede social, não tem presença digital, né? E isso tem feito falta também, né? Não só para começar a carreira, né? Não só para dar os primeiros passos ali na advocacia, né? Mas às vezes até para escritórios que já estão já a longa data aí no mercado, né? E a doutora Ana tem alguma opinião nesse sentido? Concorda, discorda? Oi, tudo bem? Vou me apresentar antes também. Meu nome é Ana Lúcia Ratcher, sou advogada, previdenciarista e trabalhista, né? Eu estou no marketing há pouco tempo, né? Porque o marketing já existe há muito tempo. Mas eu adentrei assim, quando eu decidi seguir carreira solo, um pouco parecida com a Ellen, mas foi no começo da pandemia, né? Lá em março do ano passado. Eu senti a necessidade, por quê? Porque eu queria ser vista de alguma forma. E como chegou a pandemia, né? Chegou a pandemia, eu queria ser vista, a gente não poderia ter contato com ninguém, não poderia fazer contato direto com o cliente. Eu pensei, preciso de alguma forma mostrar o meu trabalho, né? Mostrar essa visibilidade do que eu faço da advocacia. E aí eu comecei a usar o marketing, comecei a pesquisar. Mas em relação à jovem advocacia e a escritórios que já têm mais tempo no mercado, eu senti, né, a minha opinião é que os jovens advogados, de início, eles abraçaram muito mais. Eles não ficaram com nenhum receio, nada nesse sentido, porque alguns advogados com mais experiência e tempo no mercado, eles não estavam muito habituados a isso, né? Infelizmente. E só que ainda bem que com o passar do tempo, principalmente eu acredito que no decorrer desse ano, eles sentiram que o mundo hoje é muito mais digital. Né? Não abandonando o lado presencial da advocacia, mas o digital é muito importante, ele traz muita diferença para o nosso trabalho, né? Para a advocacia num todo. Então, eu acredito que os advogados mais experientes, com mais tempo no mercado, no início se sentiram um pouco resistentes, mas eles acabaram entendendo a importância disso para converter em prospectação de clientes ou até alavancar o seu escritório. Certo, certo. É verdade, concordo também. E doutor João tem uma consideração, já se apresente aí, por gentileza, para nós. Olá, quero primeiro agradecer o convite que o Jean fez e nós prontamente aceitamos em participar desse debate. Também quero agradecer muito a presença da doutora Ellie e da doutora Ana, que são duas advogadas brilhantes que eu tenho acompanhado diariamente, várias vezes por dia, nas redes sociais, e isso só me faz crescer a admiração pelo trabalho que elas vêm desempenhando e demonstrando que a jovem advocacia chega com muita força para mudar aquilo que está posto hoje em dia. Bom, sou o João Antônio Argerim, atualmente sou presidente da Associação dos Novos Advogados aqui do Mato Grosso do Sul, e diferente de 97% dos meus colegas de classe, escolhi estar nos 3% que optaram por fazer advocacia, que optaram por abrir um escritório e que optaram por ser advogado. E hoje em dia, ser advogado é muito mais do que ser aquilo que chamam um operador do direito. Hoje, ser advogado é estar atento a tudo que acontece no mundo, é muito mais ser empreendedor, é muito mais estar conectado com essa relação digital que nós temos hoje, é muito mais estar conectado com o seu público direto. Mas nisso eu já quero começar fazendo algumas considerações. A doutora Ellie muito bem pontuou que a advocacia ela é pautada por normas rígidas, principalmente naquilo que tange a publicidade. Então, se nós formos pegar os nossos estatutos,
a disciplina, a ética, nós somos extremamente limitados nesse sentido. E por que nós somos limitados nesse sentido? Porque a advocacia, teoricamente, não teria um fim comercial. Mas, por outro lado, isso daí foi escrito quando a internet ainda começava a caminhar, quando ainda você tinha, numa cidade normal, 10, 15 advogados. Hoje em dia, nós temos uma infinidade de jovens advogados entrando no mercado de trabalho, foi modificada a forma de se relacionar entre as pessoas. Hoje em dia, ainda mais com a pandemia, nós percebemos que as pessoas se conectam muito mais via WhatsApp ou as redes sociais. O que nós estamos fazendo hoje é uma prova disso. Então, é necessário que nós também, da advocacia, façamos essa transição e que nós nos habituemos com essa nova realidade, que é a advocacia que agora todo mundo chama de 4.0. Então, isso daí é uma realidade que a pandemia, que já acontecia anteriormente, mas que a pandemia nos tornou muito clara quando você fica restrito dentro do seu escritório, sem poder ir ao fórum, sem poder estar no seu círculo social, onde, e agora? O que eu faço? Como que as pessoas vão saber que eu sou advogado? Como que as pessoas vão saber aquilo que eu trabalho? Como que as pessoas vão saber a minha especialidade? E, dessa forma, só existe uma possibilidade, que é através das redes sociais. E também quero deixar aqui já de cara marcado que a minha admiração pelo trabalho que a doutora Ana Lúcia Ratier vem fazendo em ajudar os jovens advogados no seu dia a dia a construir isso daí e a se posicionar. É muito importante para o jovem advogado saber como vai se posicionar. Então, não tenho dúvidas que hoje, com a ajuda da Bonafide, nós vamos tirar grandes conclusões que vão ajudar muitos jovens advogados a dar um trilho aí com o sucesso. Maravilha, maravilha. Muito bom pontuado aí por Dr. João Agirim. Uma coisa que nós percebemos aqui também, há uma transformação em todos os segmentos, né, e a advocacia não ficaria de fora. A advocacia sempre foi muito marcada pela indicação, então é uma relação de muita confiança, né? Então, mas uma coisa que talvez muitos ainda, escritórios que estão mais resistentes à mudança, né, que não querem dar o braço a torcer, né, talvez uma coisa que eles não perceberam ainda é que existe um tipo de indicação muito forte hoje, que é a indicação através dos meios digitais, né? Às vezes, a gente tem que sempre pensar na jornada que o nosso cliente está percorrendo, né? O que o cliente faz até entrar em contato com o advogado, né? Às vezes ele fala, muitos advogados pensam assim, ele pega o telefone e liga. Não, esse já é talvez o final da jornada. Já começa muito antes, né? Pesquisando sobre o problema, pesquisando sobre o assunto, né? Ou até mesmo pedindo indicação para o Google, né? Então é muito comum, às vezes ali, eu preciso de um telefone de um advogado, eu vou mandar uma mensagem para um amigo, esperar ele responder, tal, dependendo da minha urgência, né? Ou ter que expor para outras pessoas, né? Um problema uma coisa tão particular, tão íntima, né? Para conseguir um telefone de um advogado, né? Então, às vezes, a indicação não morreu e nem vai morrer na advocacia, né? Mas existem novas formas de indicação, né? Às vezes a pessoa chega ali na frente do computador, advogado em cidade tal, advogado tal especialidade, né? Melhor advogado em tal cidade, né? Questão tal, né? E o Google indica. O Google, tem esses aqui, né? Ou até nem sempre essa busca já pela solução, mas muitas vezes a busca pelo problema, né? Isenção de imposto de renda para câncer de mama, né? Quero saber mais sobre isso, né? Então, ali é uma forma de, através do marketing informativo, né? Trazer conteúdos que agreguem ali a população, né? Que tragam ali uma informação, transmitam credibilidade, né? E através disso criar ali uma autoridade, né? Essa questão de nicho, atuação com nichos também, a gente vê chegando aí com muita força, né? Com muita força mesmo na advocacia. E eu queria pedir para vocês aí o que vocês acham. Eu tenho algumas sugestões ali para alguns caminhos para começar, né, na advocacia, nessa questão da presença digital, né? O advogado que fala, puxa,
não tenho site, não tenho nada, né? Por onde que eu começo, né? Então, eu tenho algumas ideias aqui, mas eu gostaria de ver a opinião de vocês na prática aí, né? O que vocês fizeram, apesar de já comentaram, já soltou ali uma palhinha ali, mais ou menos ali sobre algumas coisas, né? Já escapou algumas coisas relacionadas a essa pergunta aí, mas queria que vocês ficassem à vontade aí e compartilhassem para ajudar os outros advogados, né, os outros colegas aí, um caminho, uma sugestão, o que vocês indicam. Bom, quando eu comecei com marketing, eu não sabia. Na verdade, eu nunca tinha estudado sobre, eu nunca tinha tentado, eu não sabia da dificuldade, porque a gente olha assim, não, é fácil, aparentemente, né? Você se posicionar nas redes sociais, você publicar conteúdo, você ter o seu nicho, a sua persona. Aparentemente, olhando assim, a gente acredita que é fácil, mas na prática não é. Existem muitos estudos que precisam ser feitos, né? Quando eu comecei pelo Instagram e pelo site. Fiz um site para o meu escritório e o Instagram, no início, eu comecei a publicar conteúdos direcionados para o meu cliente final, né? Sobre direito previdenciário e direito do trabalho. Só que no Instagram eu comecei a ver muita dificuldade dos meus colegas jovens advogados, eu sou jovem advogada, mas dos meus colegas em se posicionar no digital, em como crescer na advocacia, coisas mínimas, né? Simples, e que às vezes dá muita dificuldade, é um desafio, igual o doutor João disse, né? A jovem advocacia é um grande desafio. Então eu voltei o meu Instagram para a jovem advocacia. Então, nessa rede social, Instagram, o meu público é o jovem advogado. Então, eu estudei para como aprender a falar com o jovem advogado, quais serão os temas que eu posso abordar, o que eu uso, se eu uso stories, se eu uso feed, porque a gente sabe que tem todo um estudo, né, sobre isso. E eu decidi usar as outras plataformas para de certa forma, atingir o cliente final. Eu sempre falo que as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, site, ela é meio e não fim. Ela é um meio de nos dar visão, né? Porque através da nossa visibilidade para o mundo, né? Porque a gente não fica só no Mato Grosso do Sul, um exemplo, para o mundo, a gente pode conseguir clientes, a gente pode conseguir fazer networks incríveis, conhecer pessoas incríveis do mesmo ramo e até possíveis parcerias, que na advocacia, através das redes sociais, é incrível. Eu conheci, através do Instagram, Facebook, advogados de outros estados e que a gente acaba aqui fazendo parceria, porque um atua na área do outro, sabe? Então, doutor, eu vi que você atua em direito previdenciário, eu não atuo, estou com um caso assim, vamos fazer uma parceria. E isso é muito importante, principalmente para o jovem advogado. Por isso que eu acredito que a gente tem que identificar para quem a gente quer falar, qual é a nossa intenção com as redes sociais e estudar, fazer as nossas estratégias para atingir aquele público, né? E não esquecer, eu acho, assim, que a gente não pode só ficar limitado ao Instagram. O Instagram é uma ferramenta, mas existem várias ferramentas também, né? Que a gente pode utilizar. Show de bola, show de bola. Até essa questão do Instagram é uma coisa que às vezes a gente comenta aqui também. Para muitos segmentos, ele é matador e ele é ótimo porque é como se fosse uma loja no shopping, né? Já tem muita gente passando ali no shopping, né? Já tem um ponto movimentado, então você já entra ali, você já começa, lógico, tem aquelas limitações do algoritmo, cada dia está ficando mais difícil, né? De conseguir visibilidade, né? Criar um conteúdo relevante, né? Mas já é um lugar que o pessoal já acessa, né? E já é um ponto de partida ali para você começar, né? Mas sempre, quando o assunto é rede social, a grande questão é a gente sempre ter em mente também que estamos construindo em um terreno de terceiros, em um terreno alugado, né? Então, quem não lembra aí, talvez tenha um RG mais próximo do meu aí, tinha o Orkut, né? O famoso Orkut, que foi número 1 aí no Brasil, e cadê o Orkut, né? Não tem mais, né? Não que não seja para usar, claro, temos que estar presente, né, nas redes sociais, né? Não que se perde tudo no dia que, eventualmente, um Instagram da vida deixar de existir, há uma transição, né? Mas é sempre importante considerar isso, né, de que a gente está colocando ali tempo, energia, esforço, né, em um terreno de terceiro, e uma das formas ali de, às vezes, como que constrói no meu terreno, né, é através do site, né, e muito advogado torce o nariz, às vezes, para site, né, site, não, já tive, não deu resultado, né, porque justamente o site,
ele é o seu terreno na internet, né? Só que muitos advogados confundem o site com cartão de visita virtual, né? Que é só isso. Faço isso, me ligue, né? Faço isso, tá aqui meu telefone. Só uma foto bonita, acabou, né? E justamente a ideia do site é ter conteúdo ali dentro, da mesma forma que a gente tem conteúdo nas redes sociais, ter conteúdo no site, movimentar ele, né? Pensando ali em conseguir boas posições no Google, sem depender de anúncio, de forma totalmente natural, de forma totalmente aprovada pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, né? Qualquer provimento tanto vigente quanto os vindouros ali, caminham para uma linha não relacionada a anúncios, mas de aparecer de forma natural, que a gente chama, né, de forma orgânica ali no Google, né, a pessoa procura por um conteúdo, né, e aparece o seu site, né, ou até mesmo a sua área de atuação, né. Então, claro, uma coisa que é muito legal às vezes, assim, até usar as redes sociais para trazer as pessoas para o site, né. Muitas vezes o site não dá certo, porque a gente cria ele, lança lá e cruza os dedos, né? Agora é só esperar, né? E vai ficar esperando mesmo, né? Se você não trazer os clientes ali para esse site, não ter uma estratégia de tráfego, né? Nem que seja gravar um pequeno vídeo na rede social, se apresentando, ó, fiz um artigo aqui para explicar sobre o problema tal, uma dúvida muito comum, confere o link aqui, vou deixar aqui um artigo completo lá no nosso site, traz as pessoas para o site, né? E lá no site não precisa ser só aquele textão, né? Pode ter ali um vídeo também, um material interativo, algo interessante, né? Mas sempre olhar muito bem isso, como foi muito bem pontuado aí pela doutora Ana, ter ali quem é o seu público, né? Isso vai fazer total diferença ali para escolha da ferramenta mais adequada, né? Que todas essas são ferramentas. Site, blog, Instagram, YouTube, né? E tal, mas para quem a gente vai comunicar, né? Então a gente tem que escolher bem a ferramenta ali na nossa caixinha de ferramentas ali, né? Para direcionar, né? Ter melhores resultados na presença digital, né? Ser mais assertivo, né? Para a gente não escolher a ferramenta errada, né? Talvez eu trabalhe lá com só um exemplo, né? Com aposentadoria, né? E fala, poxa, vou com força total no Instagram, né? E aí a gente não olha a estatística ali que talvez 5% dos usuários do Instagram tem mais de 45 anos, né? Então, será que eu consigo atingir o aposentado ali? Ou será que o aposentado ele mesmo procura direto? Ou será que alguém ajuda ele? Aí sim, né? Então tem que sempre observar muito bem essa jornada que o cliente percorre até a contratação do seu serviço em específico, né? Para escolher a melhor ferramenta, né? Mas vamos lá, eu já falei de muito, eu já falei demais, né? Se deixar aqui, eu monopolizo o negócio, não deixem não, tá? Tomem a palavra aí. Quero ouvir a opinião de vocês também sobre isso, né? O que vocês acham, um caminho que seria legal, uma ideia para os jovens advogados? Vou complementar o que a doutora Ana disse, né, sobre a questão do começo. Uma coisa que a gente tem que sempre deixar claro para o jovem advogado é que o advogado hoje ele não é apenas advogado, né? E a gente escuta muito falar que o advogado ele é psicólogo, ele é secretário, ele é tudo, né? Mas o advogado em si ele tem que se tomar como empreendedor, né? Porque a advocacia, para ela dar certo, vai muito além de fechar um contrato, de assinar uma procuração ou de fazer um post no Instagram, né? E eu acho que, assim, a gente levando isso também para as redes sociais, sabe? Naturalizar um pouco a nossa profissão e mostrar que a gente está de terno e gravata, de terninho, de camisa, mas nós somos seres humanos totalmente iguais a quem a gente está cuidando, né? Igual a gente está procedendo, cuidando ali da ação ou de qualquer outro conflito. Esse momento assim de entrada nas redes sociais sempre deixa natural, né? Que você é um advogado, que você se posiciona na sua área, que você tem essa especialização, mas se aproximar sempre com a sua persona, né? Então, no meu caso, eu sou advogada, atuo na parte empresarial, então eu falo para o empresário. Então, eu não vou falar para o aposentado, eu não vou falar para a pessoa que tem uma reclamação trabalhista para entrar, eu não vou falar com outras pessoas. Então, a gente sempre nichar, porque eu creio que isso no longo prazo que faz a diferença, né? Isso que faz a gente acabar colhendo frutos. Se eu falar muito amplo, o direito é igual à medicina. Então, cada um tem a sua especialização, cada um tem a sua atuação ali. Não tem como eu falar que eu faço a parte que a Ana faz, que eu não faço, entendeu? A Ana provavelmente não sabe fazer o que eu faço. Então, a gente sempre lembrar disso, que a gente tem que pensar muito além de advogado, tem que pensar como empreendedor. Maravilha, maravilha. Até essa questão de escolher um nicho, eu acho muito interessante, porque em vários segmentos é assim, né? Não só que nem a gente está. O foco agora é a advocacia, né? Mas a gente vê isso aí na medicina muito bem pontuado, né?
E é lógico que é um desafio, né? Às vezes você está começando a carreira e fala, não, vou atender só esse tipo de ação. E aí apareceu uma oportunidade de você fazer um negócio ali, vai te tirar do foco, mas também vai te trazer uma receita que você tanto precisa, né? Então é um grande desafio, principalmente começar, né? Ter essa postura de, não, vou me especializar nessa área aqui, vou firme e forte, né? Mas é uma questão, assim, de ser muito considerada, né? Justamente para você não ser aquele, a gente chama, né, do advogado pato, né? Que o pato, ele anda, nada, voa, né? Mas em nada ele é uma referência, né? Então ele anda mais ou menos, ele nada mais ou menos também, né? Ele voa um pouquinho já. Então a ideia é para que você, a sua imagem esteja atribuída, né, a uma área específica, numa referência, né? É essa questão do nicho, né? Uma área de atuação, né? Isso é super importante. Mas cortei aí o Dr. João Agirim, por gentileza, faça suas contribuições, suas considerações, doutor. Eu queria pegar justamente um gancho naquilo que você disse. A importância da imagem do advogado. E principalmente a imagem do jovem advogado. O que acontece muito, e aqui não é o caso de nenhum de nós, é passar o limite daquilo que é o responsável para ser publicado numa rede social. Né? Aquilo que chega a ser que beira o vexame e acaba destruindo até mesmo a imagem da advocacia, de todo mundo. Então, é muito importante esse estudo que, por exemplo, a doutora Ana falou, eu sentei e fui estudar para saber como falar, como interagir, quais meios utilizar, como a doutora Ellen também falou, quem é a minha persona, né? Eu sou advogado empresarial, como a doutora Ellen, também tributarista. Nós vamos falar exclusivamente para o empresariado, né? Nosso foco é esse. E muitas vezes o que acontece são pessoas completamente despreparadas que entram nesse mundo digital e que querem fazer dele um grande BBB, né? Aquilo que chamar atenção, colocar uma melancia, meu pai falava antigamente, né? Coloca uma melancia amarrada no pescoço, agora eles colocam de outras formas. E isso também tem que ser evitado. Né? Nós temos que construir uma forma de fazer essa publicidade, de nos posicionarmos dentro do mercado de trabalho de uma forma responsável, não só com a nossa imagem, mas também com a imagem da nossa profissão. Então, é muito importante ter essa questão de balancear tudo isso. E uma coisa que eu venho percebendo é muito mais também a importância do site. O site hoje se torna uma referência daquilo que nós fazemos, daquilo que nós temos e daquilo que nós geramos de conteúdo informativo. O que eu vejo muito propositivo é a criação de conteúdo informativo, daquilo que interessa realmente a pessoa. Não daquilo que nós gostaríamos de falar, mas daquilo que o nosso público, que a nossa persona tem interesse em ouvir. Exatamente. Posso dar continuidade? Claro. Manda bala. Queria falar um pouquinho sobre a imagem e também sobre a questão do site, dar só uma continuidade. Eu acho muito importante essa questão da preservação da imagem. E quando eu converso com colegas a respeito disso, eu tento deixar claro que assim, você não vai ser uma pessoa que você não é, você não vai ficar escondendo, né, ou fingindo, eu sou uma pessoa totalmente séria. Mas existem coisas que você precisa policiar. Né? Nós, advogados, temos uma postura para zelar, né? Exatamente assim, e eu defendo muito essa ideia. Não que eu vou ser algo que eu não sou, sabe, na internet. Só que, assim, o Instagram em si, essa rede social Instagram, ela precisa de uma certa humanizada. Só que eu vejo que, às vezes, ela não pode passar do limite, né? Às vezes, seu cliente ou um colega advogado que quer fazer parceria, que se identificou com você, ele vai falar, nossa, que legal, ela trabalha muito, né? Mas ela também faz uma caminhada, ela gosta de tomar uma água de coco, ela gosta de tomar um chopp de vez em quando. É uma coisa, assim, dentro do limite. Eu acho que a gente pode, mas é tudo dentro do limite, sabe? Não fazer nada assim extrapolado. E sobre a questão da rede social, do site em si, o que eu acho muito bacana de todas as ferramentas é que a gente pode usar o mesmo conteúdo dependendo para todas. Um exemplo, um conteúdo que eu publiquei no Instagram em um tipo de formato
no Instagram do escritório. Eu criei um Instagram para o escritório e criei um meu para falar para jovem advogado. No Instagram do meu escritório, eu publiquei lá algo sobre aposentadoria. Eu vou publicar um conteúdo simples. 5 dicas para aposentadoria, algo dentro do código de ética, né? Algo que vai facilitar a vida de quem está lendo, de quem chega para acompanhar aquele conteúdo. E no meu site eu posso escrever sobre a mesma coisa, aposentadoria, mas de uma forma mais extensa, talvez colocar um julgado, talvez. Então a gente tem que olhar com uma certa expansão. O mesmo conteúdo que a gente usa em uma rede, a gente pode usar nas outras, só que em formatos diferentes, né? E o site é importantíssimo. Eu considero para o escritório, né? É muito importante. Por conta dos conteúdos informativos, até pode ser mais longo, e as pessoas conhecem quem é você, quem é a sua equipe, né? Dá uma credibilidade bem maior, eu acredito. Maravilha. Até o site, ele permite também uma coisa muito interessante, quando você tem o seu site, ele precisa estar em algum lugar, né? Advogado tal.adv.br ou escritório tal.com, escritório tal.com.br. Então, isso aí já permite ali você usar e-mails corporativos, né? Ao invés de usar um @hotmail, @gmail, né? É um detalhezinho ali, né? Então, até às vezes, quando é muito comum, mesmo que venha um cliente por indicação, né, dá aquela checada básica, né? Vamos dar uma olhada, vamos ver o que eu encontro aqui, né? Então dá uma olhada na rede social, tem site, bacana, né? Então a questão do site desalinhado, torto, com erro, né? Isso querendo ou não, falar, será que esse advogado também esse site assim meio relaxado, meio esquecido, será que é assim o serviço dele também, né? Então, essa questão da imagem, né, é muito importante. A atenção aos detalhes na advocacia é extremamente importante, né? Então, na presença digital, né, os perfis, né, está bem atualizado, com informações atualizadas, né, o telefone correto, né? Então, o site ele ajuda muito nisso. Aquele empurrãozinho, né, para talvez quem já está no radar, já está negociando, já está se relacionando, né, conhecer um pouquinho mais, né, um pouquinho mais da história, mas há quanto tempo? Mas quem trabalha lá, né? Mas olha os conteúdos escritos, né? Olha a área de atuação, saber um pouquinho mais, né? Mas principalmente também para os novos clientes, né? Pensando em expansão da carteira de clientes de forma ética, né? Sempre no site é muito importante não colocar nenhum ligue já, ligue agora, né? Isso é óbvio, né? Chovendo molhado falar sobre isso, né? Mas não precisa também esconder o telefone, né? Pode ter um telefone lá disponível, né? Ao final de um artigo, deixe seu comentário abaixo. Ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário abaixo. Coloca uma área de comentários ali, né? Ou procure o advogado de sua confiança, né? Caso ainda não tenha um advogado, o escritório tal, terá a satisfação de ajudá-lo, né? Enfim, nada, ligue já, ligue agora, né? O melhor da região, né? Nada disso, né? De forma ética, né? Resolva os seus problemas em 24 horas. Em 12 vezes sem juros no cartão, né? Então, só falta E traga a pessoa amada. Exatamente, exatamente. Então, essa questão realmente do site, ele acaba sendo, a gente considera aqui como se fosse o base, né? O ponto de partida. Já tem site? Não, então vamos começar daqui, né? E aí, beleza, esse é o ponto de partida, não é o fim, né? É o começo. Então agora a gente tem que trazer pessoas para esse site, vamos estar presentes nas redes sociais, especialmente por causa dessa questão da humanização. Pessoas se conectam com pessoas, né? Então, eu vejo muito advogado, mas assim, até os advogados, os jovens advogados, eu vejo eles fazendo assim, da forma que eu até já acompanhei nos perfis de vocês, de uma forma assim, exemplar, né? Então, um pequeno vídeo, stories, né? O dia a dia, né? Também não só, é muito importante na rede social, às vezes o cliente lá, ele não entra lá para estudar direito, né? Ele entra lá para se relacionar, né? Então, aquela questão de, às vezes, coloca uma imagem ali feita com uma edição ali, né, que é uma montagem, aquele textão jurídico, quilométrico, né, será que é isso que o cliente quer ver, né? Então, às vezes, algo mais humanizado, né, a pessoa aparecendo, né? Então, uma coisa que a gente viu muito cair nas agências, né, que prestam serviços de marketing, né, a gente viu cair muito essa questão aquelas contratações de pacotinhos de postagens, né? Às vezes o advogado, o escritório lá, paga ali X reais por mês para ter
montagens, né? Imagens bonitas na minha rede social, né? Então, e aí aquilo lá não se conecta, né? Gera uma curtida, um comentário ali, né? Mas assim, e isso não avança no relacionamento, é só uma imagem, uma frase ali solta, né? Então, essa questão da imagem do advogado, né? O advogado botando a cara ali, colocando a opinião dele, né? Fazendo um comentário, né? Fazendo aquela tradução tão técnica, né? Pro dia a dia, pro cotidiano do cliente, né? Isso se conecta de uma forma muito interessante, né? E até eu tenho uma dica, se vocês me permitem, hein? Se alguém que vai começar na advocacia fala, puxa, por onde que eu começo, né? Uma dica 0800, gratuita, eu gosto muito, né? Isso aí me interessa muito. Quando é 0800, é essa aí que eu gosto mais, né? Mas eu vejo muitos advogados que ainda não fizeram algo bem básico e 100% gratuito, que é aquele cadastro no Google Meu Negócio, né? Se você não sabe o que é isso, só digitar lá no Google Meu Negócio. É aquela ficha cadastral do Google, que lá você coloca onde que você está no mapa. Se você não tem um endereço físico, isso a gente viu muito na questão da pandemia, né? Tem alguns escritórios tiveram que fechar, né? E falar, puxa, eu não perdi meu espaço, né? Ou a advocacia, o escritório virtual, né? Eu não tenho uma sede, né? Então é possível você cadastrar sem o endereço lá, tá? Não é obrigatório. Mas você consegue colocar ali horário de atendimento, telefone, né? A cidade que você está, a cidade que você atende, né? E principalmente tem a opção ali os seus clientes, né, os seus parceiros, fazerem uma avaliação sua, né? Quem nunca, ao viajar, falar, puxa, estou pensando em ir nesse hotel aqui. Não deu, o hotel fala lá, sou bonito, sou mais legal, sou o melhor café da região, né? Você fala, tudo bem, né? Agora eu quero saber o que os outros estão falando de você, né? Então, ali nessa ferramenta do Google, aparece ali avaliações, né? Recomendo, de confiança, né? Atendimento humanizado, né? Você pode pedir ali para, a princípio de largada, pede ali para os conhecidos, amigos, parentes chegados, ó, faz uma avaliação lá, né? Eu sou uma pessoa de confiança, então dá essa força lá para mim, fala que eu sou um profissional de confiança, né? Então, tudo de forma ética, né? Mas ali a pessoa procurou pelo seu nome ou pelo nome do seu escritório, pelo menos lá no mapinha do Google, né? Ou às vezes até, quem sabe, colocou ali advogado, né? O Google já tem essa inteligência que fala, opa, se trata de negócios locais, acho que ele está procurando um escritório. Você já está ali no meio, né? Seu nome já aparece ali de uma forma gratuita, já aparece você no seu telefone, enfim, uma forma de você, o que estão falando de você, né? Avaliações, né? As estrelinhas, então já é uma forma 0800 de colocar na internet, né? Sem precisar gastar um centavo, em questão de minutinhos você faz esse cadastro, né? Então, alguém tem alguma dica, alguma sugestão? A doutora Ellen abriu ali o microfone para falar. Estava pensando sobre essa dica. Eu acho que, como eu já falei as duas vezes, né? Você colocar também no seu Instagram, né? Qual é a sua área também, é muito importante. Então, por exemplo, ajudo você a fazer isso, trabalho com isso, entendeu? Porque a pessoa vai abrir o Instagram, ela vai ver, ou o seu LinkedIn também, né? Colocar lá quais são as suas áreas. Porque apesar de todo mundo saber o que faz o advogado, é importante você explicar, né? Porque tem gente que não sabe quais são as nossas limitações, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Essa é uma dica também que eu acho bem importante, bem válida. Uma dica também para advogado, principalmente para jovem advogado, que eu gosto e que traz retorno, é publicar artigo no Jus Brasil. Isso é muito bom, porque as pessoas, às vezes, elas colocam o nome, o que ela precisa, benefício de LOAS, estou com tal doença, o que fazer, coloca lá o seu artigo do Jus Brasil, ele já vai aparecer, porque aparece todos os artigos. Aí lá tem lá o seu contato. Hoje mesmo uma pessoa mandou uma mensagem aqui para o escritório, para o e-mail do escritório, olha, vi tal artigo do Jus Brasil, assim, assim, assado, falando sobre isso. A pessoa é de Belém, eu sou do Mato Grosso do Sul, então olha como que conecta, sabe? Então isso é muito importante, publicação de artigo para jovem advogado, para advogado, quem está iniciando no Jus Brasil, por isso, porque expande mais a sua autoridade naquele determinado assunto, né? Eu quero pegar um gancho no que a doutora Ana falou, nessa questão de artigo e tudo mais.
nós temos que ter hoje, é primordial a humanização dentro da nossa profissão. Entender que nós estamos lidando com um ser humano. E dentre um dos pilares desse entendimento é a forma que nós vamos nos comunicar com essas pessoas. Nós somos doutrinados durante 5 anos dentro da faculdade a falar no juridiquês, que se você chegar em qualquer lugar, ninguém entende aquilo que você está falando. Né? Porque consoante, o artigo tal, no seu caput, não sei o que, aquilo lá e tal, ninguém entende aquilo. Nós temos que fazer a tradução daquilo que está posto nas leis, daquilo que está posto nos julgados. Você fala em jurisprudência, as pessoas não sabem o que seria uma jurisprudência. Nós temos que traduzir isso para a linguagem, que as pessoas consigam compreender quais são os seus direitos. A nossa importância, a nossa função social, além de defender os direitos das pessoas, é também torná-las sapientes daquilo que elas têm como direito e também daquilo que elas têm como deveres. Então, é muito importante essa situação de qual linguagem nós vamos utilizar, né? Qual vai ser a forma que nós vamos abordar. Tem artigos que eu leio e muitas vezes você está fazendo uma petição, você joga ali para ver pesquisar um julgado, por exemplo, do Jus Brasil, uma jurisprudência. Tem artigo que até eu fico patinando para entender, porque é tão rebuscado, é tão arcaico aquilo lá, que você fala, não, aquilo lá não foi escrito nem por advogado, aquilo lá foi escrito para o ego da pessoa, simplesmente para isso. Para falar que está utilizando todo o vocabulário que ele aprendeu ou ela aprendeu em latim. Sim. Então, nós temos que ter essa capacidade e esse entendimento de fazer essa tradução e tornar o direito mais acessível para as pessoas através da nossa linguagem. Isso daí é um ponto primordial. E isso se encaixa no site, isso se encaixa em todas as redes sociais, isso se encaixa nos artigos que nós estamos escrevendo. E isso daí, para mim, é um ponto fundamental. Maravilha, até fazendo uma combinação do que vocês dois falaram, por último aí, a gente é um erro muito comum que a gente pega aqui também, com bastante frequência. Muitos advogados falam, não, beleza, entendi, escrever artigo, maravilha, deixa comigo, isso aí, escrever comigo mesmo, né? Aí coloca lá, vou escrever um artigo lá, entendimentos jurídicos no que se refere às questões previdenciaristas, tcharará. Nossa, né? Escreveu para quem? Para outro advogado ler, né? Então, isso é muito importante, né? Essa questão, até começar a escrever os primeiros artigos ali no Jus Brasil pode ser interessante, sim, porque o Jus Brasil é aquela mesma ideia do shopping, né? Tem muita gente ali, o Jus Brasil tem muito conteúdo, então ele perante o Google, ele é muito bem posicionado também, né? Mas para começar, eu recomendaria, né? Mas também já recomendaria ter um plano B ali de ir construindo também no seu terreno também, né? Isso é super importante, né? E a gente hoje fala de artigo, né? E uma das coisas que está vindo com muita tendência é a questão, né? É a questão dos vídeos. Hoje, se você parar para pensar, na minha casa, minha mãe tinha um caderninho de receita, né? Que quando ela foi para casar, ela pegou todas as receitinhas e copiou lá, né? Aí veio o advento da internet, né? Então, não, a gente não usa mais caderninho, né? Tem todas as receitas possíveis na internet, né? Mas agora ninguém mais quer ler a receita, você quer ver um vídeo de alguém fazendo, né? Não, eu quero que alguém quebre o ovo e bota no forno, eu quero ver como é que fica, né? Então, essa questão de vídeos, né? Eu quero que alguém eu não quero nem ler mais, eu quero que alguém me explique, né? Então, o Google ainda é muito importante, né? Os textos, o Google ele consegue ler o que for textos, né? Vai chegar um momento que ele vai ler o vídeo, vai ler a imagem, né? Vai ler todo aquele conteúdo rico, né? Então, o artigo é muito importante, mas o vídeo ele pode ser muito utilizado pelo irmão mais novo do Google, que é o YouTube, né? Então, o YouTube também é uma central ali de respostas às nossas dores, às nossas perguntas, né? Então, muitas pessoas querem saber de alguma coisa, eles vão no Google, ok, ali vai encontrar sites, né? O Google lista sites até hoje, né? E também, só que às vezes, dependendo do que a pessoa pesquisa, os resultados podem ser respostas em vídeo, né? Então, você talvez tenha um canal no YouTube com títulos respondendo ali as principais perguntas, né? E esse vídeo, ele pode estar lá dentro do site, dentro daquele artigo, porque aí uma coisa já se conecta na outra.
O Google, ele te dá uma nota muito boa quando a pessoa entra no seu site e ele passa tempo olhando ali. Então, se você tem um vídeo, a pessoa, tem um vídeo, deu play. Ela passou tempo ali, né? Diferente de entrar e saiu, né? Então, o Google, por mais que você apareça em primeiro hoje, você entrou e saiu, a pessoa entrou no seu site e saiu, o Google vai entender, eu acho que esse não era um bom resultado. A pessoa saiu e entrou e saiu tão rápido, né? Então, vou considerar. Acho que eu vou botar esse aqui mais para o fim da fila, porque eu acho que ele não está sendo um bom resultado, né? Então, as coisas se combinam, né? Então, ter o conteúdo de forma de texto, né? Ter o conteúdo em vídeo, e aí você já consegue distribuir em vários canais, né? Eu fiz um vídeo, eu consigo colocar ele no YouTube, consigo também colocar lá no Instagram, né? Porque tem as pessoas que vão pelo YouTube, tem as pessoas que vão pelo Instagram, né? Ou talvez na questão atendendo empresas, né? Talvez o LinkedIn pode ser uma rede social bacana ser explorada também nesse sentido, né? Ali você consegue localizar, ter um perfil legal, né? Consegue encontrar, né, diretores de empresas de tal setor, né? Como se fosse um cardápio ali, né, profissional para você adicionar, ser amigo, né, se apresentar ali, né? Então também é um ponto bem interessante de partida, né? E tudo se combina, né? Essas diferentes tipos de conteúdo, diferentes tipos de mídias, né? E aí eu queria saber de vocês, muito bom, muito bonito, né? Mas é fácil, né? É só, não, isso é um minutinho por dia ali, eu gravo e tá feito, né? Precisa se programar, dá trabalho, é fácil. O que ninguém contou dessa questão de produção de conteúdo, né? Então, até se a doutora Ellen quiser compartilhar aí a experiência dela um pouco também nessa questão de gravação de conteúdo, produção de conteúdo, né? É fácil, é difícil? Fique à vontade. Bom, não é fácil, não. É bem trabalhoso, né? Eu falo que é como se fosse um segundo trabalho, né? Para quem produz conteúdo, é você saber que tem um tema ali interessante, que vai falar com a pessoa que você quer entregar, né? Que é o seu cliente final. Separar ali um post, um tempo para estudar, porque essa parte de humanizar também o nosso conteúdo, de explicar de uma maneira simples, também é difícil para a gente, né? Sair um pouco do juridiquês, falar de uma maneira mais simples, mais tranquila, a pessoa salve seu conteúdo ou entenda, né? E dá trabalho como tudo na vida, né? Como qualquer coisa que a gente queira ter uma constância, vai dar trabalho. Eu falo que o segredo de gerar frutos, gerar clientes, de gerar conteúdo é a constância, né? Tem aquele dia que a gente realmente não tá afim, aquele dia que o pessoal sempre fala para pôr stories, né, diariamente, mostrar a rotina, aquele dia que não dá tempo, aquele dia que você tem audiência, que você tem um monte de reunião, não dá tempo. Mas focar sempre em fazer a sua parte, um pouquinho por dia e melhorando, né? Maravilha. Bom, alguém tem mais algum comentário sobre essa questão de produção de conteúdo? Alguma experiência para compartilhar? Sobre a dificuldade, né? Igual eu comentei no início, eu não tinha noção, quando eu comecei a publicar conteúdo, do que tinha que ser feito. E quando a gente começa a estudar, a gente vê, meu Deus, não é tão fácil, não fácil assim, porque talvez no Instagram, um exemplo, tem as métricas, tem alcance, tem impressões, aí você tem que entender de tudo, qual é a minha persona, como eu devo falar com a minha persona, qual é o melhor horário para eu postar, será que tem o melhor horário, se tá todo mundo postando, sabe, tem muitos detalhes que nós precisamos ficar atentos, sem contar o que a doutora Ellen disse, tem dias que tá muito corrido mesmo, então a gente acaba que quer estar presente nas redes sociais, porque a pessoa que começa a te seguir, ela quer consumir aquele conteúdo, ela começou a te seguir porque ela viu, olha, que legal, aí do nada a gente some, né, tipo, fica algum tempo sem constância, e a pessoa fala, não tá agregando nada, então assim, eu sempre falo que nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu humanizo mais a minha relação com jovens advogados, eu tento sempre aparecer ali para entregar algo, porque você está ali para ajudar, para contribuir, para agregar na vida de alguém, seja cliente final, seja jovem advogado. Então, eu estou tentando agora, né, me policiar para sempre estar mais presente. Então, eu fiz um cronograma. Eu acho que é importante a gente que quer estar mais presente nas redes sociais, fazer um cronograma de postagem, ter uma agendinha para anotar ideias de conteúdo. Eu tive essa tal ideia. Anota. Eu tenho um grupo no WhatsApp que é assim, eu mesma. Eu mando todas as ideias lá. Eu tô
em qualquer lugar, estou no escritório fazendo uma coisa, tive uma ideia, eu mando lá. Porque aí depois, no domingo, geralmente, eu pego e vou fazer o meu planejamento da semana para postar. Então, eu acho que é um jeito de nos ajudar com a correria, ajudar o advogado. Você ter um planejamento, ter um banco de ideias de postagem e já saber, olha, esse conteúdo eu vou fazer um IGTV, esse daqui eu vou postar em carrossel, né? Carrossel que é aquele... né, que passa, vou postar isso daqui em Reels, né, que é o novo, que tá todo mundo agora, então é difícil, é muito difícil, principalmente em conciliar a nossa vida corrida com publicação de conteúdo. Eu ultimamente tenho tentado me organizar e isso tem me ajudado. Sim, essa questão de bloquear a agenda é extremamente importante, tá? Porque se você não ter ali, ó, aquilo lá na agenda, vai acontecer que, hoje não deu, mas amanhã sem falta. Ixi, hoje, não, mas amanhã, não, semana que vem, com certeza, não, vai, eu prometo, né? E aí o negócio vai, né? E o grande segredo, né, é justamente ter essa constância, né? Então, e no início é muito difícil, porque você, poxa, agora eu fiz um conteúdo show aqui, que trabalhão que deu, joga lá, uma curtidinha ali, um negocinho ali, aí já dá aquela desanimada, né? Fala, poxa, será que o pessoal não gostou? Não, é que talvez o pessoal ainda não viu, né? Você O precisa... famoso flopou, né? Então, você precisa insistir, né? Você vai sendo, cada dia é um degrauzinho de cada vez, você vai sendo mais conhecido, e mais conhecido, e mais conhecido, né? E aí o negócio vai tomando proporções. É justamente a sua insistência, né, e a constância que vai gerar resultados, né? Então é igual a academia, né? Você vai, primeiro dia doeu, doeu demais, né? Vou parar, né? E aí não, continua, insiste, insiste, insiste. Uma hora vai ficando mais fácil, né? Depois aquele peso que era tão pesado no início não, agora já não está mais tão dolorido, né? E aí você vai avançando, vai evoluindo. É a constância, né, que vai te proporcionar melhores resultados, né? E até estou de olho no horário aqui, a gente está avançando bastante, né? Então eu já vou até caminhando aqui para o nosso encerramento. Alguma coisa que nós não comentamos e vocês acreditam que, poxa, faltou falar isso? Ainda dá tempo. Alguém tem algum ponto, alguma consideração? Eu quero já caminhar para o encerramento, mas não vou me alongar muito. Uma questão que eu costumo falar desde da primeira vez que foi transmitido o sinal televisivo até os dias atuais, as pessoas são completamente encantadas com essa questão de ver algo numa tela, né? Isso daí é notório, tanto que é muito mais fácil você ver um filme a ler um livro, apesar que muitas vezes o livro é muito melhor do que o filme. E quem já leu Harry Potter vai entender um pouco disso. Mas a grande questão é que nós precisamos estar muito presente nessa questão audiovisual. Em todos os sentidos, eu falo. Hoje, eu dificilmente protocolo uma peça sem ter um QR Code, onde tem um vídeo meu rapidamente explicando para quem quer que seja que vai abrir, seja um juiz, seja um desembargador, seja um serventuário da justiça, aquilo que está escrito naquela peça. Porque é muito mais fácil e vai ter muito melhor entendimento aquela pessoa ao me ver falando, explicando em curto espaço de tempo, do que fazer toda aquela redação, fazer toda aquela leitura de toda uma peça. Então, eu entendo hoje como extremamente importante. Uma rede social que eu, por sinal, hoje até aboli o Facebook, confesso, da minha página principal, eu substituí, que é o TikTok, e que eu acho que vem crescendo muito, e eu cheguei num ponto de, como que o advogado vai se posicionar no TikTok? Ele tem 2 a 3 segundos ali que é aquilo que eu vejo, para prender minha atenção. Se ele não prende minha atenção, eu vou lá e subo, e passo para outra, e passo para outra, e passo para outra. Não estou muito afim ali de ver uma coisa muito chata, muito boring, de isso, aquilo, outro, quero uma coisa um pouco mais descontraída, um pouco mais leve, mas que me traga também um pouco de conteúdo. Então, nós temos vários desafios para serem enfrentados, e eu acredito muito nessa transição pro vídeo.
para o vídeo que nós vamos encaminhar nos grupos de WhatsApp, fazendo uma explicação, no vídeo que vai estar presente no Reels, que vai estar presente no TikTok, que vai estar presente até mesmo no YouTube. Tudo isso daí é muito importante. Mas, agora, finalizando, quero dizer que gostei muito de participar desse debate, principalmente pelo formato que ele foi montado, né? Acredito que daqui nós conseguimos já várias considerações muito importantes para a jovem advocacia e que, sabiamente, o Jean vai conseguir sintetizar tudo isso e transformar numa cápsula que vai direto na veia, como se fosse uma injeção direto na veia da jovem advocacia daquilo que é preciso. Eu achei muito eficaz, muito eficiente a forma que está sendo tratado isso daqui. A gente está acostumado muito com esses lives e todas essas questões. Acho que a maioria das pessoas já está até cansadas um pouco disso, né? De ir lá e ficar escutando horas e horas de pessoas falando. Aqui nós vamos fazer um compilado disso e direto na veia daquilo que é necessário. Então, fiquei muito feliz de ter participado hoje numa quinta-feira chuvosa aqui em Campo Grande e estou muito contente. Quero agradecer aí a doutora Elia, a doutora Ana por terem dado um pouco do tempo delas, passado essa contribuição valorosa. Eu acho que é só o começo, a gente tem muito bate-papo para fazer e esse é só o pontapé inicial, gente. Muito obrigado. Maravilha. Deixa aí uma forma de contato, como que o pessoal consegue te encontrar, doutor João? Entrar em contato comigo no Instagram, @arvoadvocacia, estou lá, ou no próprio Google, Argerim Volkoff Advocacia. Lá você vai encontrar tudo o que é necessário para me encontrar. Tá certo? Maravilha, maravilha. Vou passar aí para também a doutora Ana Lúcia Hatcher fazer suas considerações finais, também deixar os dados de contato, quem quiser conhecer mais sobre você. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. Eu adorei a nossa conversa, o nosso bate-papo, essa troca de experiência. Obrigada, Jean. Obrigada, doutor João. Em nome da Ana, né, representando a Ana. Eu acredito que a gente passou um pouco do que a gente sabia e eu também recebi muita coisa. Aprendi muita coisa hoje aqui conversando com vocês. Para me encontrar no Instagram é Ana Hatcher, nas redes sociais, Facebook também, ou pelas redes do escritório, que é RBN Advogados, Hatcher Barros e Neves, no Google, site e pelo Instagram, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos aí. Doutora Ellen, faça suas considerações também, deixe seus contatos aí para o pessoal. Bom, primeiro agradecer vocês, né, tanto o Jean quanto o Dr. João, pelo convite. Aprendi muito aqui nessa conversa com todos vocês, que a gente possa somar muito para os novos advogados aí. E o meu contato é ellenalmeida.adv no Instagram. Maravilha, eu também já vou encerrando aqui. Vocês já sabem, para nos localizarem aí, é só colocar bonafide.digital. Instagram, site, bonafide.digital, não tem erro. E que nem eu comentei da academia, né? A primeira vez a gente faz ali, vai ficando doente, dói um pouquinho, né? E aí a gente vai avançando e vai pegando mais prática, né? Então esse também foi o nosso primeiro bate-papo, nosso primeiro formato, né? Então foi muito produtivo, né? Mas com certeza a gente vai avançar, vamos ter mais conteúdos, né? Agradeço de coração aí a presença, a disposição de cada um aqui e vamos avançar aí para contribuir com a advocacia, né, trazendo clareza aos temas, né, o que pode, o que não pode, como começar, ideias, né, de caminhos que deram certo, né, para a gente trazer uma advocacia eficiente para os tempos modernos, né, uma advocacia aí que não que a gente vá desconstruir tudo que foi feito, muito pelo contrário, tem uma grande história de tradição por trás, né, mas conduzir de forma muito ética e com muito profissionalismo essa adaptação para os tempos modernos, né, transformação digital. Então, precisamos
nos transformar, né? A advocacia como uma ciência social aplicada que precisa se adaptar também à sociedade, aos tempos, né? E eu vejo que fico muito seguro, porque nós estamos aí nas mãos aí de brilhantes advogados como vocês, que estão à frente dessas iniciativas, né? Dando exemplo para tantos outros profissionais. E nos acompanhe aí para outros vídeos. Gostou desse vídeo? Deixe aí sua sugestão, sua consideração, né, para a gente gravar mais e melhores vídeos para você. Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.